Oi, gente, boa noite, todo mundo bem aí? Muita expectativa na live de hoje. Tem um aviãozinho aqui, gente, indica para os amigos aí, compartilha essa live, que hoje essa live é de um conteúdo riquíssimo. A Drida Neuark é, para mim, a minha Carla Rocha. É a pessoa que eu aprendi muita coisa sobre gestão de obras, ela é sensacional. Prontamente aceitou o meu convite para estar aqui com a gente, compartilhando. Então, entra aí. A gente gosta de sala cheia, hein, gente? Quem quiser fazer perguntas, a gente tem um balãozinho aqui. Então, você coloca a sua pergunta ali, que no final a gente vai abrir para dúvidas. E a gente vai tentar aqui compartilhar com todo mundo e tirar todas as dúvidas. E, gente, quem não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, no link da bio a gente tem aí um link. Na nossa bio do Instagram, a gente tem um link que te encaminha para o WhatsApp. E lá a gente compartilha ideias e dicas também sobre reformas. Vamos lá então, gente. Vou chamar a Adri aqui. A Adriana, ela é arquiteta, ela tem seus projetos autorais. E ela domina gestão de obras, gestão de custos. Vou chamá-la aqui, ela vai se apresentar aqui para o pessoal. Dri, eu conheço você, muita gente conhece você, mas apresenta um pouquinho aí você, eu sou sua Aham. fã, minha mestra. Não, eu fico lisonjeada com essa afirmação. Mas vamos lá. Bom, eu sou arquiteta formada em 2005, então logo mais 20 anos de formação, né, na área. Com esse gostinho de E bebê. Botox. Cara. E aí a vida foi me encaminhando para alguns nichos, né, dessa área que é tão ampla que é a arquitetura, né? Porque é Sim. um universo. Então, a parte de entrar em projetos de reformas de interiores, que também é uma especialização que foi me encaminhando a vida, as oportunidades, e posteriormente em trabalhar em campo, ou seja, na obra, Uhum, que é uma área que assim nem todo mundo curte, uhum. mas eu tenho essa loucurinha que é gostar de estar lá no campo de batalha e, e poder ver aquela transformação, né? Sim, Sair do zero e chegar no concluído, isso que é é uma muito paixão que legal. eu tenho. Isso é um diferencial, né? Eu adoro barulho de obra, eu adoro estar na obra. E isso que eu acho que diferencia um pouco. Tem profissionais que gostam só do escritório, né? E a Exato. gente já sabe no dia a dia o que que acontece. Que eu acho que isso que diferencia muito você. Porque a Hum. Adri, ela tem soluções para tudo. Assim, você fala, Adri, aconteceu isso. Me É o socorre, o Google. que eu faço? Porque ela já, já passou É, por isso de tanta prática e vivência, né, Adri? exato. Eu costumo falar assim, quem faz uma reforma na vida, sai outra pessoa, né? Exato. Porque quando, tipo, quem não é da área e resolve fazer uma reforma por conta, aprende tantas coisas, desde lidar com pessoas, com soluções, com problemas que aparecem no decorrer de uma reforma, e geralmente pessoas que dão as caras por conta, às vezes sem o respaldo de projeto. Imagina a loucura que é. E fica aquele trauma, né? Porque justamente a pessoa não passou pelo processo de organização que ajuda 100%. E então toda a bagagem, cada obra eu aprendo uma coisa, porque trabalhar com interiores, como não é uma construção regular, onde você tem sempre os mesmos materiais, os Mesmo mesmos aquelas problemas, etapazinhas e tudo mais, né? você não consegue meio que destrinchar como que vai ser, ficar tranquilo, né? Não é nada modular. Então, trabalhar com interiores são mil soluções, mil problemas e mil aprendizados. Eu falo que a gente desenvolve virtudes diariamente. Sim. É Porque uma você tem que se constante controlar, mesmo. você tem que ir na solução ali, tem problema, obra tem problema, Uhum. por mais que tenha um projeto muito esmiuçado, pode acontecer. E é isso que é a coisa de você saber o que fazer ali, né? Ir na solução. Ai, tá vazando água, aquelas coisas que a pessoa pensa assim direito. Ai, corre lá, desliga o registro. Então a gente nem tá vendo a água cair, a gente já tá lá desligando o registro. Que é tão É. rápido pra gente a questão de solucionar um problema. A mesma coisa com gás, né? Quando acontece de furar um cano de gás de um prédio, isso daí é traumático, aconteceu comigo uma vez.
E foi Sabe, assim. sabe qual o pior cano que você tem para furar numa obra? Ah, Cano de chuva. é, Porque assim, na hora que você fura, você não percebe se não estiver chovendo, né? sim. De água pluvial. E esse problema vai vir à tona quando tiver uma chuva. E quando a chuva estiver rolando, você não tem registro. Nossa. E Então, aí eu tenho que assim, fazer. esse já é o drama, né? Tipo, que eu já sei que o pior cano para se furar é de água Espero pluvial mesmo. que eu não passe por isso. Idris, sabe o que eu queria que você contasse pra gente um pouquinho? Como que a gente consegue gerenciar uma obra, uma reforma? Como que você faz isso, né? Eu aprendi com você aqui as etapas e tudo mais, a vida mesmo. E o pessoal que está assistindo, muitas vezes nunca passou por isso. Então, assim, o que que eu começo? Por onde eu começo numa obra de reforma? Bom, o principal de tudo, para nós é ter um projeto. Uhum, Porque, assim, o projeto, a gente não faz muita reforma, não muita não, a gente não busca não fazer reforma porque o projeto é o primeiro produto para a gente planejar uma obra, né? uhum, Então, assim, o projeto para a gente é o elemento principal, e quanto mais dedicado ele for, ou seja, quanto mais esmiuçado e tudo uhum. quantificado, especificado dentro desse projeto, aí a nossa fase de planejamento é super suave, né? Sem Sim. ter que parar para definir coisas. Uhum. Afiar o Então, machado nessa hora, né? exatamente, construir. Tinha um professor meu que falava que projetar, na verdade, é construir no papel, né? É. Então, primeiro você faz ali e é mais fácil de você mudar uma parede de lugar no papel do que na vida real. Exato. Então, decidir tudo ali no papel é o primeiro passo para ter uma obra tranquila. Sim. E a gente realmente trabalha com planejamento e gestão de obras a partir de um Uhum. projeto. Sim. Então, o que a gente oferta assim nesse campo de trabalho, você tendo esse projeto, a gente consegue precificá-lo. Uhum. Então, Com o projeto, realmente, você vai e esmiuça ali e consegue precificar, saber a questão das etapas, o que que você vai fazer. Mas tudo. vamos falar assim de um projeto Uhum, básico. Eu sei que é difícil para você que você trabalha com projeto e projetos uhum. super mega blasters De interiores, que especiais, tem muita coisa, né? muita Mas coisa. mesmo assim, a gente Que o sempre centímetro separa. faz diferença no interiores, na Ah, verdade, né? super. É uma coisa Mas, assim muito grande. mas Mas até vamos falar de uma conhecendo um visão pouco, macro, assim. então, até conhecendo agora um pouco dessa área que eu achei super interessante do house flipping, né? Aham. É, e acho que assim, mesmo quando qualquer tipo de reforma que a gente vá precificar e planejar, a gente já segrega de cara o que é o base, né? O que é a base, que são a parte de mão de obra, civil, elétrica, hidráulica, toda a Hidráulica. infraestrutura predial, que Uhum. acho que para quem busca comprar, reformar e vender é essencial para ter uma valorização e qualidade, né, na revenda, porque se vai um especialista visualizar aquilo, consegue ver de cara que é um imóvel que ganhou robustez, digamos assim, né, vida longa. Exato. Então, essa infraestrutura e aí o que difere um pouco da área que eu atuo para essa também é que a gente já tem segregado. Então, o que investe mais em interiores, o que investe na construção, né? Na Parte parte de civil infraestrutura. mesmo. Uhum. Uhum. E a gente consegue fazer isso. A gente costuma falar, assim, um dos primeiros passos, né? Que você quer comprar um imóvel para investir, antes de saber o que você vai fazer no imóvel, é importante você avaliar o sistema construtivo. Sim. Você precisa saber o que está ali, porque tem muita coisa que a gente não consegue fazer. Por exemplo, se Uhum. for estrutural, esquece, você Alvenaria não vai estrutural. auxiliar, você não vai integrar, né? Então, essas dicas assim que eu queria que você compartilhasse com Tá. a gente, dá para ver a olho nu um tipo de. Ou você precisa ter uma base? O que, que você precisa ter de documento para você falar, não, isso aqui é estrutural, esse aqui é lógico, né? Estrutural, a gente pergunta lá pro É, para zelador, pro vendas, síndico, né? enfim.
pro É porque pessoal de vendas. Mas é que a gente esteticamente. costuma comprar imóveis aqui, essa galera É, aqui que tá aqui, aham, a gente compra imóveis mais antigos, que estão com valor distorcido no sim, mercado, né? Que estão aquelas coisas assim mais que a gente tem que ter uma oportunidade de ganho. Então, geralmente eles estão velhos, né? Para a tá. gente poder Uhum, lucrar na hora que a gente vai comprar e fazer uhum, uma reforma pontual, uma reforma, lógico, não dar um tapa, mas fazer uma reforma sim. inteligente, né? Vamos dizer assim, uma reforma comercial para poder É, depois vender. tá. E existe alguma forma de você olhar, tipo, lógico, é parede de gesso. Você sabe, batendo ali, se é drywall, por exemplo, se é um fechamento de Uhum. drywall. Mas existe alguma forma da gente observar olho nu um sistema construtivo? Você tem alguma Olha, dica para a gente? Tipo é, assim, ó, se tiver uma tomada, porque não é, sei lá, eu acho fala que assim, uma. o mais difícil entre os tipos construtivos que envolvem concreto e bloco, que seriam a alvenaria estrutural, alvenaria de vedação com estrutura independente, é que a alvenaria estrutural ela não tem vigas, né? Sim, Assim, e pilares muito marcados. Então, isso às vezes visualmente é fácil de você identificar sim. quando você vê os vãos sem muitos pilares demarcados, com espessura de parede constante. Porque tomada vai ter, provavelmente. Então, você não vai conseguir diferir por aí. Mas eu acho que os vãos, né, grandes e tudo, você tem que ter uma marcação de tempos em tempos, porque se você não tiver essa informação de base, de estrutura, É, visualmente eu acho que é um visual que você consiga ter é esse, porque você não tem diferença do pilar, da viga, tão as mesmas quanto no. espessuras e tudo É. mais. A gente assim, a gente sempre fala aqui que é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional, de um engenheiro, de um arquiteto. Mas eu estou falando assim, às vezes o cliente está indo lá só para, será que eu vou comprar esse imóvel, sabe? Então Sim. assim, antes da compra, né? Então acho que é É. importante, porque não adianta eu falar assim, eu vou abrir tudo aqui. Estrutural É. não abre, esquece. Além dessas modificações que você vai fazer para melhorar e atualizar um pouco a planta do imóvel, Aham. eu acho que um ponto também, principalmente para casas, né, que você tem que notar é a questão de impermeabilização de base do solo, que é um Uhum. problema também muito difícil de se corrigir. Uhum. Casas mais antigas, que tem aquela base toda cheia de bolhas e tal, Sim, é um problema aquela mais difícil infiltração ascendente que eles falam, né? de baldrame. Sim. Então, esse tipo de patologia, né, que você vai ver estruturalmente na residência, porque aí são gastos que você vai ter que poderiam ser evitados, digamos assim, para você só dar um upgrade. E eu acho que é interessante, às vezes, assim, eu sempre compartilho coisas assim que eu vejo, que são coisas que a gente precisa corrigir. Existem coisas que são patologias que aí já o buraco é mais embaixo. Então você tem que Uhum, observar ali, tentar diferenciar uma trinca de uma rachadura, por exemplo. E essas questões dessas infiltrações ascendentes, eu não sei se você sabe, a gente precisa tratar, por exemplo, o engenheiro da Caixa não aprova uma casa com isso de jeito nenhum. Então, uhum. é a primeira coisa que a gente tem que tratar e dar um rolê desgramado, né? É, Para tratar isso daí é tipo assim, quase que impossível. ah, Aí, então, assim, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho assim. O pessoal tem muito assim, eu vou, como que a gente funciona aqui, tá, Dri? Vou tá, isso. contextualizar você. Uhum. A gente vai no imóvel e a gente pensa assim, quanto que eu tenho que gastar, quanto que eu vou gastar de reforma? Existe alguma proporção que a gente consegue utilizar, assim? Eu não sei, se tiver, você vai falar para mim, não. Mas existe alguma coisa que a gente consegue utilizar, tipo, tantos por cento eu vou gastar disso ou aquilo? Existe uma coisa, uma conta de metro quadrado? Então, com o tempo você vai conseguir chegar nesse cálculo. É que como eu não É uma trabalho memória nessa de área de cálculo, infra, né? como eu não trabalho só com a área de infra, eu não tenho esses números. Mas com o tempo você vai conseguir ter uma proporção realista, digamos assim, Sim, né? Porque também o mercado está muito em movimento e o que era 10 mil antes, hoje já não é mais 10 mil, exatamente. dentro da parte de mão de obra e materiais básicos. Uhum. Mas eu creio que gastos extraordinários que seja o mais relevante na hora de você escolher um imóvel com pouca infraestrutura para fazer e muita, porque essa parte
é custosa, né? Uhum. Então, a infraestrutura do imóvel, você ter uma estrutura que dê para aproveitar o existente, por exemplo, Isso daí já ajuda bastante, né? muito na Tentar questão de valorizar o custo. que está ali É, para porque poder. aí também não entra a parte de interiores, que a gente chama, né? Não, Então, a parte de infraestrutura, o que vai mudar um pouco e vai dar outro caráter para o imóvel para comercializar mais fácil e tudo, talvez sejam os vãos, as esquadrias, né? Para você mudar um pouco a planta, o layout interno, sim, sim. revestimentos de atualizar, pelo menos alguns, né? Então, esse tipo de custo você pode ter uma proporção realista no primeiro momento e depois pôr um budget máximo para você não se empolgar como se fosse uma reforma para É, você, né? Que é que a acho que gente costuma falar muito isso, foi muito legal você tocar no assunto, é que a reforma não é para você. E lógico, Uhum, não estou falando que a gente vai fazer uma coisa ruim, mas a gente tem que é, ter um olhar comercial. Ah, mas eu é, queria aquele revestimento. Não é assim. Outra coisa, muitas vezes a gente pega um imóvel que é antigo, com aquele revestimento antigo. Muita gente aqui gosta, eu sim, gosto, mas aquilo não é é, comercial, que a gente fala de acabamento datado, que a gente costuma sim, dizer. Então, aquilo a gente tem que tirar, não adianta. E a gente tem técnicas de ou tira tudo, ou emassa as paredes, porque aí você consegue ir reduzindo um pouco o custo da reforma, né? sim. E a questão de como que você faz, Dri, Hum, para gerenciar esses custos? tá. Você tem um projeto e você faz uma É, estimativa. na verdade, a gente orça de fato, né? Quando a gente tem um projeto na mão, a gente ali tem todas as informações para levantar os preços. Uhum, Então, realmente a gente planilha de fato e não com estimativas, uhum, né? Quando o projeto está determinado, então a gente levanta todos os custos ali especificados. E aí, esse momento em que a gente tem o preço, uhum. eu costumo falar que é um segundo choque de realidade. Porque até então tá na fase do deslumbramento, né? Quando você diz, ah, putz, que vai ficar incrível, já me vejo ali, né, para a área que eu atuo. E aí você chega com a conta, né? Mas É que a a área de boa notícia interiores é puxado, né? A gente está falando de imóveis dos sonhos, sim, gente. Então, assim, não, trazendo para mas uma mesmo realidade assim, da. tipo, o bom de precificar é que você é possível você alterar antes de gastar, Exato. do que sair comprando e chegar no fim, tipo, meu Deus, me E o que a perdi. gente costuma falar, tem coisas que são editáveis, adiáveis, É, e tem coisas essenciais, né? Eu aprendi com a sim, Tri, hein? é A verdade. planilhinha dela lá, eu aprendo com... E tem coisas que não dá, não adianta você querer fazer um piso, depois eu faço o forro. Esquece, você tem que... Tem É. as etapas, e é nesse assunto aí que eu queria chegar com você. Aham. As etapas de uma obra. Eu decidi aqui, tenho um projeto. Quais são as etapas de obra? Como que você faz assim? Vou Bom, reformar minha casa. Começa por onde? de forma genérica, né? Depois De desculpa, forma pode falar. genérica, a ordem é sempre demolição, Sim. infraestrutura, que entra infraestrutura de iluminação, de tomadas, de hidráulica e ar-condicionado, se for ter. Olha, eu mesma dando Olha que joia. legal o seu joinha, o meu não parece. Aí, depois da infraestrutura, é possível, então, a gente ir construindo, Os fechando, dando vãos, acabamento, forro, instalar. Aí vem o segundo momento, que é começar com os acabamentos, né? Então, nas áreas úmidas, os acabamentos de parede, para depois fechar forro. Nas áreas que não vai acabamento na parede, a gente já pode fechar forro e depois fazer o piso. Essas áreas é um pouco maleável, digamos. Ah, eu faço forro primeiro ou faço piso? A gente programa muito de acordo com a disponibilidade da equipe, sim. para falar bem a verdade. Mas o que a gente busca fazer forro depois é quando tem revestimento nas Sim, paredes, para ficar banheiros, no bonitinho a geral, tabiquinha, né? para ficar bem Porque senão acabado, né? fica bem acabado. E Sim, acho que essa questão do acabamento, da qualidade, interfere muito na venda, né? interfere. Porque o leigo, enfim, o comprador, ele vai direto. É lógico que o estético vai encantar, né? Mas com a análise que ele vai, tipo, meio técnica dele, é no visual. É no Não visual. é, né? Não é tipo, será que
esse Aplicou acabamento é quantas deco ou mãos do de impermeabilizante aqui? Não, olha, não chega nesse ponto, né? Se é sim, sim, sim. Então, o acabamento, por exemplo, do forro após o revestimento de parede dá um outro aspecto, né? Sim, fica muito Ou mais se quiser fazer cuidadoso. forro antes para depois acabamento, tem que usar um acabamentinho de borda ali, um roda-teto para ficar bem acabado. E eu não gosto. Então, Eu não exatamente. gosto. Mas, Audrey, depois vamos falar um pouquinho Hum, aqui do banheiro. Então, eu demoli tá. ali a parte dos revestimentos do box, que estavam todos datados. E aí eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer? Eu regularizo eles e aplico o permeabilizante. É importante essa fase, né? Deixar bem Sim, claro pro pessoal. tem várias opções. Tá. Na verdade, dependendo do estado que tiver o banheiro, Uhum, você até pode partir para um revestimento piso a piso, ou passar massa corrida por cima do revestimento que tem lá. uhum, Massa corrida acrílica, óbvio, né? E na área externa, obviamente, do box, para dar um aspecto mais moderno, sem uhum. grandes custos, principalmente de entulhos, né? Demolição, é. Porque Uhum. se você faz essas soluções mais imediatas, você gera menos entulho para a sua obra. Outra opção é você fazer toda a demolição dos revestimentos, e aí você tem que regularizar muitas vezes, porque vamos falar que é um imóvel antigo. As argamassas das casas antigas eram muito agregadas. Então É. elas ficam aqueles bolotas assim. Umas bolotas, umas bolotas realmente, né? Que a gente vê lá. E aí você tem que regularizar, não basta tipo passar uma argamassa a partir da demolição para fazer um novo Sim. assentamento. Então, com isso entra um pouco de regularização para você ter um assentamento bom e, óbvio, a impermeabilização, principalmente na área do box e dos falos. Uhum. Subindo ali na norma, as paredes até 50 centímetros, 70, dentro dos nichos, né? Se você for ter nichos, fazer essa impermeabilização, entrar com os revestimentos. E aí você tem, por exemplo, falando em nicho, você tem a opção de fazer o nicho já com revestimento, e aí exige uma mão de obra muito legal para ficar um acabamento bonito. Vamos falar que tem que ser muito legal É, mesmo, é. né? Não Porque senão você adianta faz fazer marmoraria mesmo. rasgado com dente, porque vai ficar. A emenda pior que o soneto. Fica muito ruim. E aí, se você não confia na qualidade técnica desse tipo de acabamento, o mais indicado é você usar borda, pelo menos, né, de marmoraria, que dá aquela moldura e a E é função real econômico é dar também, acabamento. né? Hã? E é econômico também, né? Mais econômico, vamos dizer assim, Sim, né? Fazer porque é só a mão de bordinha. obra Não é o mais bonito, especialista, na minha opinião. O mais bonito é vir com revestimento, aquela coisa linda. Mas mais eu tenho que confiar contemporâneo. muito no profissional para Né? poder pedir isso para ele, Sim. porque é complicado, é complexo fazer aquele acabamento, fazer 45 é um trabalho que exige muito cuidado ali. Precisão técnica, muita Precisão qualidade técnica. técnica, com certeza. E você, enfim, obviamente você vai entrar já nessa fase de revestimento junto com o azulejista, entra também a parte de marmoraria, porque você tem as baguetes do box, a baguete da porta de entrada, e na sequência as bancadas, Uhum. as louças e metais, instalação de luminárias, pintura, instalação de box, e Sim, aí por aí. basta usar. Aí já E tá aí usado. basta vender, né? Ah, e Basta limpar, vender. né? Não sei se tem limpeza pós-obra, não. Não tem, Tem que ter, né, para tem vender. limpeza pós-obra, Adri. Não, tem. Só que não é aquela empresa. Mas, Não, não. aham. A gente recomenda assim uma limpeza pós-obra, que faz uma fotografia profissional, é Ah, bem legal. bacana. De fazer tudo muito arrumadinho. Legal. Tem gente aqui do Brasil todo, tá, Adri? Tem gente Que legal. Bahia, tem gente aqui do Brasil inteiro aqui falando com a gente que tem aplicado isso em outras regiões do país. Uhum. Tem imóveis aqui, tem gente que é a galera do pop, que a gente fala, que são imóveis populares, que é aquela coisa, uma reforma bem simplesinha mesmo. E tem o Uhum. pessoal que tem que trabalhar ali para fazer um reposicionamento da casa e dar aquela boa, como é que eu posso falar? Modernizada para o público. É o Isso, público de compra, atualizada, né? Que entra. renovada, né? Uhum. Depende muito do perfil do perfil De comprador, compra. né? Uhum.
E Uhum. aí tem Imagina. uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta aqui. Eu sei que eu acho que você tem mão de obra própria, né? Tua galera. Não é própria, mas é tipo assim, eu não dou É o brecha para eles mesmo time. Você saírem. não deixa ninguém pegar, né? Não dá tempo. Você não fecha uma, já faz outra. É. Mas como que você costuma fazer o pagamento desse pessoal? Você faz por etapas? Você fecha por empreita? Como que você faz isso? Bom, na verdade, os pagamentos da gestão de obra que eu coordeno são feitos sempre dos clientes para a mão de obra, mas Sim. eu faço o planejamento dos pagamentos, até Uhum, para a gente ter uma proporcionalidade de medição. uhum, Mas para não ficar aquela coisa de medição burocrática, igual é em obra pública, a gente tem um valor global, que inclui ponta a ponta sim. da obra, e a gente já tem ali também um cronograma físico, que é quanto essa obra vai durar. Então a gente dissolve os pagamentos e deixa sempre um O percentual finalzinho. para conclusão. O Hã? finalzinho ali, né? Um para É, o que a gente. estimular a conclusão. O que para estimular a conclusão é ótimo. É. Porque a gente sabe que isso acontece com qualquer um, né? Eu falo para o pessoal, mas como é que faz? Mão de obra é difícil. Mão de obra é difícil mesmo, gente. E tem que ter o gerenciamento, independente se é uma mão de obra cara ou uma mão de obra não tão cara. Uhum. Porque não adianta, tem que estar em cima. Você tem que É. ter ali um cronograma, falar quantos dias você demora para fazer essa demolição e ir ali Ver se pontuando está isso indo. mesmo, né? Ver se está Sim, indo, se é, não faltou na segunda-feira. segunda-feira é complicado. Mas, assim, é, isso a gente tem a vantagem de fazer sempre reforma, porque aí a gente tem como, ao longo do tempo, ir filtrando, né? Ver Exato. quem realmente Mas, tá na ali por. verdade, eu trabalho assim, eu vou meio que testando, né? A gente vai. E tem gente que às vezes fala, eu vou pegar, faço todas as etapas para você, Carla. Mas você vê que o cara é bom na demolição, por exemplo. Então eu vou girando ele, sabe? Acabou aqui, vai para outra. E a gente vai fazendo assim. Também não pode perder, porque se É, perder, vem outro. E a gente trabalha com esses custo dias, muito baixo aqui, esses né? dias eu Então, isso é. comentei que acho que todo mundo, enfim, fala muito em tecnologia, inteligência artificial, e que eu tenho para mim, uma expectativa de que a mão de obra do futuro realmente é o pessoal que põe a mão na massa. É, Porque isso é insubstituível pela tecnologia e, ao mesmo tempo, é muito raro a cada dia que passa, porque poucos jovens querem se sujar na obra, digamos exato, assim. exato. E assim, você vê, por exemplo, eu estou finalizando um apartamento em Higienópolis, e lá tem uma janela daquelas antigas de fachada, que é tipo guilhotina. Tá. Aquilo para consertar é uma mão de obra muito específica. E o É cara muito cobra o que ele específico. quiser. Uhum. E você espera o quanto ele É. também pode esperar 3 meses, porque você não acha outra para Você fazer. sabe que eu E fui é exatamente visitar uma, isso. eu fui visitar uma fábrica de neon, Aham. porque hoje em dia o neon é LED, né? Sim. Mas eu fui numa fábrica na Moca até, que o rapaz ele assopra o neon, é uma mistura de gases, dobra vidro, é um negócio Olha super que beleza. artesanal, é incrível. E antigamente todos os outdoors e relógio de Itaú e tarará, eram todos feitos dessa forma, artesanal. Mas o rapaz falou, eu herdei do meu pai, que herdou do meu avô essa profissão, mas eu não tenho mais ninguém na fila, nenhum funcionário quer fazer, eles montam LED. Nossa. Aí vai sumindo Vai. algumas Vai coisinhas, né? virando Que a gente raro, vai virando raridade, né? E vai muito virando raro. exclusivo também, né? É E é muito exclusivo, né? muito. Vira uma raridade. E é aquilo, você pode esperar. Esse rapaz da janela, por exemplo, eu esperei por ele 2 meses, porque É, não tinha. Aí o que eu vou fazer? Esperar. Aí isso atrasa seu pintor, vai atrasando todo mundo. Vai puxando a galera, sim. porque não tem como. É Ninguém efeito faria. dominó, total. Efeito dominó. Obra Efeito é efeito dominó. dominó. Exatamente. Se alguém der errado, vai todo mundo pro ralo. A gente tem umas perguntinhas aqui. Vamos abrir? Gente, se você tiver perguntas, vai lá no balãozinho, porque eu não consigo ler as mensagenzinhas aqui, tá? Aí a gente vai respondendo
vai colocando aqui pra galera. Apartamento antigo com desnível na sala de jantar. Alguma solução para modernizar? Apartamento desnível não tem que fazer Deve ser no um Brooklyn, né? apartamento. Anos 80 Brooklyn, total. Brooklyn é terrível. Isso daí, Anos 80 era muito comum essa solução de arcos, ângulos arredondados interno na planta e desnível, né? Salas com 2 níveis, nossa, 3 parece que está ambientes. descrevendo um apartamento que eu acabei de fazer. É assim, E é no cheio Brooklyn. de coisas esquisitas. No Brooklyn Brooklyn. Morumbi. É Campo Belo ali. Tá ali. Ali. Tá ali. Então, Então, exatamente. né, geralmente esses enchimentos de laje, eles são de sobreposição, né? Então, é viável fazer a demolição para você chegar num nível. Porque realmente, às vezes são 2, 3 degraus até, né? O pessoal cresce. Mas eles não. Mas não era vantagem também fazer formas de laje em desnível, Sim. né? Isso só se fazia em área úmida. Aliás, apartamentos antigos têm muito isso, né? Eles não têm forro no banheiro, eles têm a laje muito rebaixada por conta do caixão perdido ali. Tem Então, acho que aquela coisa dupla também, né? Que eles falam, né? Laje dupla. que é a laje de piso e a laje para esconder a tubulação, que você pode mexer por cima, né? Sim. É uma vantagem, mas ao mesmo tempo seu pé direito fica super comprometido. Sim. Então, nesses casos de apartamento antigo que tem esses desníveis, muitas vezes você vai poder fazer a demolição, porque é um grande contrapiso, assim, né? Com enchimento. Muitas vezes eles enchiam com entulho, argila expandida e tal. Eu acho Aí tem que ver se vai valer a pena, né? Porque se às vezes daquele nível vier um outro nível, aí o negócio fica complicado. Você vai ter que. Algum degrau você vai ter que assumir ao longo aí tem daquele as soluções apartamento. de projeto, né? Que precisa ver dentro do layout o quanto você ganha espacialidade nivelando tudo ou Exato, mantendo desnível mesmo. exatamente. Exatamente, Vá. É uma coisa, valor, média de valor de metro quadrado da alvenaria. Agora, você sabe, Vareia, né? é que para mim essa métrica é muito não usual, Sim, sim, sabe? sim. Eu não acabo não tendo essa métrica, porque como a gente pega a empreita da parte de mão de obra civil, Sim, a gente não quantifica só a parte de alvenaria ou só a parte sim, de você vai drywall. faz o Toda a totalzão. infraestrutura vem num pacotão, né? Não separa, né? Aqui tem um outro. Ó. Posso fazer. Eu vou ter que deixar aberto. Posso fazer a parede e piso do banheiro com o mesmo revestimento, por exemplo, 82 por 82? Deve. Pode fazer sem Fica medo de ser muito mais punido. neutro e moderno, né? Muito mais neutro e moderno. Eu costumo falar aqui pro pessoal, que às vezes o pessoal fala assim, mas fica muito simples. Se colocar o mesmo revestimento, é isso que vende. É isso que É isso que vende. As casas mais caras, o pessoal usa um revestimento único para a casa toda. Não tem muito sim, isso. Cada ambiente, uma cor, isso daí não é legal. Então a gente sim. aconselha assim você colocar o mesmo revestimento na área de piso e box, Senão que você vai ficar lindo. cai na personalização e a personalização do comprador não existe, né? Exato. Você tem que ser o mais amplo possível. Com a neutralidade, acho que atinge muito mais gente. Eu costumo falar para a gente trazer a unidade de acabamentos, né? A unidade de acabamentos dá uma paz, que às vezes a gente não consegue entender. Nossa, que apartamento gostoso. Aí você vai ver, não tem ruído, né? Aquela coisa única, assim. Tem alguma solução para esconder telhas fibrocimentícia? Eu acho que a solução mais fácil para esse tipo de problema é platibanda, né? Que aí você recua o fibrocimento e Faz uma. calha ele por dentro, sobe uma platibanda ali no alinhamento da casa, que dá um ar moderno. É a mesma solução que usa na telha sanduíche, por exemplo, né? Que Sim. muita gente que tem aquele aspecto mais moderno, mas sem você precisar refazer o telhado, né? A desvantagem dessa solução é que você tem que ter uma manutenção de calha periódica, porque ela fica totalmente dentro do imóvel, né? Não Sim. tem Eu beiral. não sei se ele está falando para esconder a parte de cima, né? Ou se ele está falando embaixo. Se for embaixo, forro, né? Forro de gesso. Você Também. consegue fazer esse fechamento, fica bonitinho. Por baixo Mas não é tem mais outra fácil. coisa para esconder. É.
Mas aí Tudo no com terás, né? Como você diz nossa mãe. estrutura todo o forro, não vai nem saber o que tem lá pra cima. Nem vai saber o que que tem lá, e tá valendo. É. Vai ficar bonito. Ah, Tem qual, mais perguntas? qual o percentual do pagamento no final? Como você falou que você vai deixando o pagamento para o final. Qual que é o percentual que De você mão de deixa? obra, a gente geralmente deixa 10 a 15%, depende do quanto extensa é a obra, né? De 10 a 15%, que é também o valor que a gente vai dissolver nas parcelas nesse percentual aí. Aqui tá falando, ó, esse aqui eu achei interessante. A mão de obra está cada vez mais escassa. Há perspectiva de mudança do método construtivo para o futuro? Eu falava disso com uma cliente dia desses, que ela falou: Ah, você já viu que tem a impressora 3D que constrói e tal? Eu acho que, assim, para construções que a gente chama de série, né? Por exemplo, a habitação popular, que você faz 15 prédios da mesma, que você quantifica, tudo idêntico, futuramente você vai conseguir programar uma máquina para fazer, porque ela trabalha por repetição. Sim. Agora, quando a gente está produzindo coisas exclusivas, diferentes, é muito caro você programar uma máquina para fazer uma vez. Sim. Então, acho que realmente alguma mão de obra possa vir a ser otimizada a longo prazo, mas a maioria de projetos exclusivos, principalmente da área de interiores, que é sempre uma coisa nova, é difícil. Aqui a Suzana está perguntando, boa noite, meninas. Um papel de parede liso claro na sala é uma objeção para venda em um apartamento de médio padrão? Se ele estiver em boas condições, é difícil você opinar no escuro, porque você não Ver, sabe o né? entorno, né? Mas Mas eu acho eu, se que fosse acaba limitando que tem pessoas que têm preconceito com papel de parede, não é? exato, porque papel de parede dá aquela impressão que você está escondendo alguma coisa. É. Se for eu tiro tudo e deixo pintadinho, bonitinho. Uhum. Tiro e deixo. Porque tem gente que não gosta realmente de papel de parede E pode ser e uma dependendo da objeção. qualidade ele pode dar aquele aspecto de abrir com umidade, Aquela e aí acaba coisa o tiro pela fake. culatra. O tiro sai pela Me custa culatra, exato. menos papel de parede. Eu não É, colocaria. Se já tem e está em bom estado, enfim, pode tentar ver se isso. Qual a impressão que causa na venda, né? exatamente. Aqui, o que observar nas reformas de imóveis centenários? Centenários? Acho que ele deu uma supervalorizada ali Eu, só para tipo, rir, para falar que é eu já, muito tipo, velho. voltando 100 anos, como que eram as Como, edificações, como né? que era, né? Era de taipa. Nossa, né? Eu acho que hoje está sendo cada vez mais valorizadas as características das edificações que tinha Antiga. antigamente na arquitetura, né? Hoje em dia, com essa coisa de tipo perder qualidade de mão de obra, com um pouco de pressa e tudo mais, o reto passa sem nenhuma informação, acabou virando bacia, né? Você tipo vê em todo lugar. Então, quando você tem um imóvel que tem características construtivas de época, eu acho que isso tem que ser realmente Valorizado, irreproduzido. né? Uhum. O que eu falo assim aqui para o pessoal é que você tem que entender aonde que o imóvel está e para quem que você quer vender ele. Por exemplo, estou fazendo um imóvel em Higienópolis, então eu respeitei e valorizei muita característica dele, porque é um público comprador, o perfil do cliente de Higienópolis é para aquilo dali mesmo, para aquela coisa mais Claro. alternativa, cheia de Aham. planta, tijolinho aparente. Então, é isso que você tem que estudar Também. onde está qual o local do imóvel, né? Se é um Imagino. local. Então, primeiro passo, você precisa estudar a localização do imóvel e definir o perfil do comprador, tentar descobrir ali o perfil do comprador. Porque tem casos que ok, para você deixar um taquinho, deixar um revestimento, um ladrilhozinho, mas há casos e casos. Tem casos que não. Tem casos que, É. nossa, tem regiões em São Paulo que você não pode, né? Não, Agora tem regiões que isso valoriza demais, né? Vamos falar a coisa antiga, é. aquela coisa da memória Afetiva, afetiva. eu Isso é ia uma falar coisa isso. muito importante. A Exato. gente percebe um movimento diferente do pessoal querendo ir para casas antigas, né? É. Principalmente
Rio de Eu acho que Janeiro. realmente o público pode variar muito, né? Tem gente que fala, Deus me livre, ter É. piso de madeira, eu quero passar pano, jogar balde. E tem E aí gente que ama, não né? é o público, mas é, assim, você ter materiais de qualidade, porque madeira natural, é, alvenaria de tijolo, são materiais que você não vê mais nas construções. É. Então, tem gente que realmente sabe o valor disso, o quanto aquela mão de obra era qualificada naquela época e a durabilidade que isso vai trazer e valoriza, mas é muito do público, eu concordo 100%. É. Não dá E para generalizar no mundo, assim. Inclusive, você falou que exatamente. tem gente do país todo. Eu imagino que a nossa vivência aqui em São Paulo, né, de, de obras, de mercado imobiliário e tudo, é diferente, né, por região. Muito diferente. E assim, eu fui numa casa esses dias, aí a pessoa tá falando, ah, tem que trocar essas portas e tal. Eu falei, vocês têm noção? Eu falei, sem brincadeira. Ah, A parede é 33. nossa, 33 o batente. Ramos de Azevedo. Eu falei assim, gente, vamos tentar manter essas aqui mesmo, porque vai ser só de batente ali, a gente vai gastar uma nota. Então, assim, não adianta, não tá ruim, vamos aproveitar esse daqui, a gente melhora ela, enfim. E às vezes, Porque as construções é, antigamente eram assim, e, né? e pela característica, muitas vezes, se você lixar, é lógico que gera um custo, mas é peroba rosa, que era Exato. usada em Que é o que eu catilharia, né? acho que é lá, tá? É o Então, que eu acho que é lá. É e a muito bonita, aquela coisa característica estética da pesada. peroba rosa é maravilhosa. Então, E não vende mais, está em exato. extinção. Exato. Então, E isso é um material que te traz valor. E quando a pessoa. Igual o taquinho é uma briga né? aqui. Na minha rede aqui é uma briga, porque eu falo: se tiver taquinho, deixa o taquinho. Por dois motivos. Um, que eu acho que a madeira ela traz essa questão do valor, é um material Uhum. nobre. E a outra questão é que para você recuperar um taquinho é muito mais barato do que você revestir o apartamento todo de novo. Você Uhum. trocar e fazer, colocar um porcelanatão lá, por exemplo. Então eu falo que eu sou adepta a recuperar o taquinho, É. sempre. Eu gosto dele, acústica e tudo mais. Mas é você saber tentar encontrar o valor nessas coisas, né? Que é o que eu treino aqui a galera sempre. Tem uma pergunta aqui muito importante que eu acho que você tem que responder. Como reprogramar uma obra quando há atraso, sem perder a mão de obra? Porque o pessoal, meu, qualquer coisinha sai mesmo, abandona mesmo, viu? É bom. É que os casca de bala, Casca de bala. eles estão de ponta a ponta na obra, né? É, Porque a equipe, o que ajuda muito, eu vou ser bem honesta, assim, como a gente tem uma gama de obras grande, a sim, gente vai fazendo esse trabalho de realocar, né? Tipo, não deu para sim. entrar ainda nessa, mas tem aquela outra. Vai Fica tirando de um, colocando aqui no por perto outro. que a gente precisa de você. É, Não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. adorei. Então, a gente vai ali agregando. Quem está fazendo uma única reforma, perder, eu acho muito difícil, né? Só se a pessoa for irresponsável, mas você ser honesta com a pessoa e falar, igual eu sempre cobro dos prestadores essa honestidade. Então, tipo, tá, não posso agora, posso daqui 3 meses. Sim, Beleza, sabendo que é daqui 3 meses, eu fico exato. mais tranquila do que falar amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu Nossa, vou eu não por três suporto meses. isso. E Quero acho que morrer. essa sua posição com o prestador é igual. Então você fala, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai poder entrar aqui nessa obra agora, porque eu estou com atraso disso, disso, disso. É, daqui um mês, você tem que ter uma estimativa, daqui um mês a gente dá uma reservada para voltar para mim, então, nessa obra. E daqui uns 15 dias ou 10 dias antes de dar um mês, a gente se fala. Eu acho que é isso, é você ser É assim, na transparente. verdade, é um grande desafio que tem em obra, que é gerenciar. É pessoas, são pessoas. É, Então você RH, vai ali no morde e assopra, é, né? Tem uns que você falando, pelo amor de Deus, me ajuda. Funciona muito bem, tem outros que, não quero nem saber. Então, é. assim, é de caso a caso, assim, é de pessoa para pessoa, realmente. De vez em quando eu levo um bolinho na obra. É. E moldando, né? Porque a vantagem de quem trabalha sempre com isso
é você ter a liberdade de falar, meu, esse não está mais funcionando. Ou ele funciona para uma coisa específica. E na próxima eu vou evoluir. Então, quando você tem essa frequência em gerenciar a obra, é um dia a dia, você tem essa liberdade de ir conhecendo e filtrando os seus prestadores. Quando é uma só, que é loteria, O né? começo é mais difícil, né? O começo é mais difícil. Então, Sem a dúvida. gente vai ter que ir testando mesmo quando a gente não adianta. Igual a gente está falando de obras à distância, né? Tem situações aqui, por exemplo, Dri, que eu tenho casos, por exemplo, em Porto Alegre que eu nunca nem fui e estou fazendo a obra lá, né? Então, Uau, assim, é difícil, é um desafio. É eu tipo, imagino. É vamos tipo entrar no home office celular, de obra. é muito difícil. Mas a gente vai desenvolvendo, igual eu te falei, a gente desenvolve Técnica. virtudes, É, né? E vai desenvolvendo essa habilidade aí com a você vai galera. tendo que ter parceiros em loco, né? Não tem muito por onde, né? Ó, o que é casca de bala? Você sabe que eu já perguntei. A maior parte da equipe que trabalha comigo é do Ceará, né? Aham. E aí essa música viralizou, tá? Outro dia eu perguntei pro meu mestre de obras o que é casca de barro. Não soube te É uma responder. não, ele falou que é tipo a pessoa que topa tudo, que tá sempre junto. Vamos numa feira 2 horas da manhã, amanhã, vamos, bora! É o casca de bala, É tá o junto parceiro. sempre, né? A casca de bala tá junto sempre, é o parceiro. Topa, a Isso é pessoa uma que topa música que todas. viralizou, gente, É. na internet aí, todo mundo fala do casca de bala. É que tem muita gente que não vive nas redes sociais, né? Também não Também tem entende essa, esse. né? Que a gente, todo mundo a gente acha É que uma é música que parceiro. viralizou e aí as pessoas usam como sinônimo de pessoas parceiras, assim. É isso. Eu vou responder essa daqui, ó. O Pablo. Carla, boa noite. Sou esmartano da turma 10, assisti a live de reforma da casa de Carapicuíba. Fiquei com a dúvida, quais foram os materiais que você utilizou para fazer aquele fechamento? Vou dar uma resumida aqui na sua pergunta. A gente fez uma serralheria e depois a gente fez fechamento com um material que chama Glass Rock. É tipo uma placa cimentícia e ela dá aquele fechamento. É como se fosse uma placa cimentícia mesmo, só que ela tem uma película, igual as casas são construídas de steel frame. Então ela não dilata igual as outras, os outros materiais. Por isso que eu optei por ela, tá? Eu já postei aqui em algum. Fiz um conteúdo sobre ela, Pablo. Depois eu compartilho com você lá. A gente deu uma modernizada numa fachada aqui que era muito feinha, sabe, Dri? Hum, que legal, você usou formas de concreto? Na verdade, eu fiz um fechamento com glass rock, aquela placa cimentícia de steel frame. Fiz Tá. uma serralheria, fiz uma máscara na casa. Ah, que Uma legal. serralheria, e depois fechei e coloquei brise. Brise é caro, mas ele valoriza, né? Super. Então É, ficou com muito certeza. legal, ficou bem moderno. O cômodos que se comunicam uns com os outros é parte de banheiros. Eu não entendi, eu acho, a sua pergunta. Eu acho que o Ah, que eu acho que eu a entendi é parede, tipo né? um banheiro comum que atende 2 ambientes. É isso? Cômodos que se comunicam uns com os outros. Eu não entendi sua pergunta, Arnaldo. Eu não Manda de novo aí. entendi. Eu não entendi. Como assim? Estamos dando interpretações erradas. Exato. Eu imaginei que ele estava querendo dizer um banheiro que atende 2 cômodos ao mesmo tempo. Sabe quando tem, tipo, a pessoa quer Tipo ter banheira. suítes, só que Tipo, ela tem um banheiro social. E aí ela faz 2 portas para o mesmo banheiro? entendi. Eu fui muito Será? longe, Nossa, né? você foi longe, hein, Dri? Se for isso, olha, eu tô super boa de interpretação. Eu acho que deve ser aqueles cômodos vazados. Como é isso? Como assim, vazado? Vários quartos em privacidade. Um vai no outro e você anda pela casa toda. É como se a parede não fosse até o teto. Será que é isso, Arnaldo? Antigamente, essas casas de roça, muito tem isso, sabe, Dri? Ah, Não tá. vai, as casas não vão Para ter até onde tem forro. ventilação? É É para ter esquisito, ventilação? é estranho. Mas é para ter ventilação, isso? Ventilação, economia, né? E tudo mais, assim. Mas é 2 piadas que fizeram a diferença.
É uma coisa esquisita assim mesmo. Tipo, lá a parede tem, sei lá, 2,20 e acabou. Não tem forro naquele quarto. Então, o outro quarto, você escuta tudo que É, acontece. Sabe? Aquela coisa meio privacidade para esquisita. quê? É, não existe. Não conheço. É assim, já vi, mas nunca vi em São Paulo, nunca vi. Ô, gente, muito obrigada, Dri. A gente vai encerrar aqui, gente. Dri, quero te agradecer Ah, demais. imagina, Muito obrigada a você querida. por me convidar. Eu fazia Eu, anos que eu não fazia live, eu, desde a pandemia. eu conheci a Dri na internet, É. né? E a gente tem a Dri tem uma comunidade de profissionais e fantástico, super altruísta. Adoro tudo. Sempre que eu peço um socorrinho ali, ela me faz Alguém te ajuda? assim. Alguém me É. ajuda, alguém ajuda de alguma. Né, Já eu vejo que consegui você gente. realmente você tá interregional. Você pede, tipo, preciso de Então, alguém em Piraporinha de Jesus, lá no. então, e muita gente me ajuda com isso, Dri, porque aí eu coloco lá no É, grupo, gente, preciso de alguém que mede para mim, o pessoal, eu vou. Então, assim, isso é muito legal, uma que bom. comunidade, é muito importante a gente fazer parte de uma comunidade. Eu quero muito te agradecer, obrigada pela sua hora preciosa que eu sei que Ai, você gente, tem, fiquei super tá? feliz de conhecer. Achei super interessante. Inclusive, falei para Carla, vou querer começar a fazer isso, porque é um mercado, né? É um Como eu mercado. disse no começo, a arquitetura é toda nichada, né? Você pode fazer um parafuso, como você pode fazer uma cidade pelo urbanismo. E, Incrível, assim, tem é, dado bons resultados aqui pro pessoal e a gente tem ensinado aí como fazer, desmistificar um pouquinho essa questão. Tenho muito medo de obra, é encarar e vamos lá. E o que eu falo aqui também, legal. que toda dor é uma oportunidade, né? Se tem alguém que Sim. tem pavor de reforma, então vamos ganhar dinheiro com E isso. assim, reformar para você, né? Sem, porque a gente faz para clientes e clientes Sim, têm as personalidades deles. Mas reformar para você com a liberdade de manifestar os custos, os interesses, é muito mais libertador, não? com certeza. Com certeza total, muito mais libertador. E assim, Vou, isso agiliza muito o processo. eu imagino. Eu me interessei bastante. Vem Depois vamos comigo tomar um então, café. Dri. Boa. Gente, obrigada, boa noite. Até a Obrigada. próxima quarta, nesse mesmo horário, às 19h07, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Dri. Tchau.